Opa, tudo bem, pessoal? Aqui é Vargas Joaquim. Seja muito bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. Vamos falar um pouquinho do diretor executivo do time do Santos, né? Alguns nomes que estão sendo ventilados aí na Vila Belmiro, e um deles é do Alexandre Galo, né? Alexandre Galo, que tem muita experiência, diga-se de passagem. Eu só não sei se ele realmente virá, se existe uma negociação para que realmente ele venha para a Vila Belmiro no lugar do Edu Dracena. Todo mundo sabe que essa semana o time do Santos realmente fez aí uma limpa aí na sua comissão técnica, sobretudo sobre o diretor de futebol Edu Dracena, que realmente pediu demissão. A equipe aí de Fabian Bustos foram demitidas, juntamente com seus auxiliares, né, o seu preparador físico e o treinador de goleiros. E o Santos vai colocar aí a sua comissão técnica permanente, através aí do presuntinho, o Marcelo Fernandes, auxiliado pelo Giovani, que vai ficar por 2 dias realmente nesse jogo contra o Atlético Goianiense e depois no jogo da Copa do Brasil contra o Corinthians, né? Mas nós falamos nisso num conteúdo anterior. Com relação ao Galo, como jogador, eu consigo pensar em 2 situações deste jogador, que na época, quando jogava, foi espetacular no time do Santos. Sobretudo em todos os times que ele passou, ele foi campeão, inclusive. Praticamente, quase em todos. Se vocês repararem, ele foi capitão no time do Santos em todos os times que ele passou, né? Sobretudo, nós podemos destacar 9 times a qual ele foi jogador, né? Portuguesa, São Paulo, Santos, Corinthians, né? Ele foi Botafogo, né? Ele foi destaque nessas equipes, né? Eu consigo ver muito o Galo jogando lá em 95, né? Naquele dia em que o Santos ganhou aquela partida depois de perder lá no Rio de Janeiro contra o Fluminense. O Santos fez o jogo de retorno aqui no Pacaembu, lá no Campeonato Brasileiro 95, e o Santos passou, né? A torcida empolvorosa empurrou o time do Santos, e eu me recordo do Galo nesse time de 95, né? E depois, um pouquinho à frente, quando o Santos foi campeão em 2004, quando ele era auxiliar do Vanderlei Luxemburgo, né? Ele era auxiliar, o Santos foi campeão. Me lembro que tinha David, que tinha Robinho. Eu me recordo que, inclusive, nessa época aconteceu uma coisa muito inusitada no futebol, que a mãe do Robinho foi sequestrada. Eles não sabiam o que fazer, né? A final estava chegando. Me recordo que dias, horas antes da partida, eu me recordo que o Robinho foi de helicóptero para São José do Rio Preto e acabou jogando a final. Não estava muito bem fisicamente, mas foi o suficiente para dar uma tranquilidade, e o Santos se acometer a ser realmente mais uma vez campeão de 2004, né? Me recordo que o Galo era auxiliar do Vanderlei Luxemburgo naquela época, né? Então, se falando de experiência, o Galo realmente, como jogador, ele jogou em 9 equipes do futebol brasileiro, especificamente ficou muito tempo aqui no futebol paulista, né? E uma equipe fora do eixo Rio-São Paulo, que foi do Atlético Mineiro como jogador. Destaques, vamos dizer assim, ele ganhou títulos pelo Santos, ganhou títulos pelo São Paulo e ganhou títulos pelo Corinthians, né? E sobretudo o Atlético Mineiro. Muito bom como auxiliar, como eu havia dito. Também foi treinador num período de 17 anos, né? De 17 anos, treinou 21 equipes, né? E aí eu posso cometer uma gafe aqui, falar de todas as equipes que ele foi técnico. Mas podemos falar, pessoal, para eu não fazer nenhuma mercadoria aqui, que ele treinou quase todos os times aí do Brasil, né? Eu estava dando uma olhada ali, foram times do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, foram times de Minas Gerais, do Nordeste, passou pelo Nordeste, passou aqui pelo estado de São Paulo, foi para o futebol japonês, futebol de Emirados Árabes, futebol árabe, né? Então ele tem muito conhecimento como técnico de futebol. Depois, com essa capacidade, começou a ter uma característica diferente, sobretudo de gestão, né? E aí ele se ingressou como coordenador de futebol das categorias de base da seleção brasileira, né? Foi técnico, inclusive, da seleção brasileira sub-20, coordenava lá todas as categorias, sub-17 e tudo mais.
Então podemos dizer que o Galo tem muita experiência. E o que ele podia agregar para o time do Santos nesse momento? Além da experiência, ele podia agregar o quê? O network dele é muito forte, tem muito conhecimento fora das quatro linhas. Poderia agregar muito dentro da filosofia que o Santos poderia dar para ele. O Galo trabalhou em várias divisões, né? Sobretudo comandou times que tinham muito pouco orçamento. Isso é importante na realidade do Santos hoje em dia, né? Então, competência para o Galo realmente não falta. Conexão, identidade com a equipe da Vila Belmiro, sobretudo a base, conhece muito, sabe falar todo tipo de assunto, foi jogador do Santos, tem identificação com o Santos, foi técnico do Santos, foi auxiliar do time do Santos. Rapaz, tem muita coisa que o Galo pode desempenhar dentro da Vila Belmiro. Mas existe um detalhe. Eu me recordo que antes dele, do Edu Dracena ser coordenador técnico, diretor de futebol do time do Santos, o Santos convidou ele para desempenhar essa função. E na época, se eu não me engano, foi lá em 2021, que acho que foi quando o diretor, o Edu Dracena, foi convidado, que ele saiu de lá do Palmeiras, recebeu uma proposta no Santos, ele acabou aceitando. Antes dele, o Galo foi convidado, e o Galo não aceitou, pessoal. Não aceitou porque a maneira de gestão do Santos comandar o futebol não era de agrado nele. Então eu acredito que o problema com certeza deve ter sido ali com o CG, né? Que é o conselho gestor do time do Santos. E aí, quando lhe foi perguntado qual foi o motivo, ele falou assim: eu teria liberdade para escolher os jogadores, para não ficar nesse clima de poder travar as negociações e tudo mais, até porque eu tenho muito contato. Ele falou: não. Então, quando ele sentiu que ele não teria essa liberdade, realmente ele declinou. Eu não sei se alguma coisa mudou, até porque o conselho gestor era o mesmo do ano passado, né? Não sei se ele vai aceitar, não sei se ele mudou de opinião de repente, porque eu acredito que as coisas no time do Santos, normalmente, essas coisas só acontecem no time da Vila Belmiro, né? Eu posso ser ignorante com relação a outros times, mas eu não conheço outra equipe, pelo menos aí do futebol brasileiro, que tem esse mesmo esquema de gestão que a equipe do Santos tem, né? Que esse conselho gestor, que tudo tem que passar por ele, a respeito de contratação, a respeito de venda de jogadores e tudo mais. E o Galo não teria essa liberdade para contratar os jogadores que ele acha necessário para a equipe. Teria que passar pelo crivo do conselho gestor, e eu acredito que não deu match, né? Não deu match. Então, não sei se mudou alguma opinião a respeito disso, se ele foi procurado novamente a respeito dessa situação, mas eu acho que o Galo, se ele aceitasse, não sei qual é a liberdade que ele teria lá, porque a princípio, vocês se recordam, o Edu foi contratado com 100% de liberdade. E não foi isso que aconteceu. Muitas coisas aconteceram lá, inclusive o Edu queria trazer alguns jogadores e não pôde, porque o conselho gestor não permitiu, e eu acho que isso é um empecilho. Com relação a isso, a maioria dos times são do regime presidencialista, onde tem um presidente ali e ele quem decide, juntamente com o diretor e o executivo de futebol. No Santos, além deles, tem que passar pelo crivo de votação lá dos membros do conselho gestor. E isso realmente é muito diferente. Isso faz também com que aqueles que vêm para o time do Santos realmente não tenham tanta liberdade assim. Mas eu achei necessário e prudente falar isso aqui para aqueles que acompanham o canal Vargas Santos TV, para saber se realmente quem vai ter a coragem, quem vai se sujeitar a esse tipo de situação. Esse conselho gestor, que já é da época lá do Laor, eu não sei se foi ele que criou esse conselho gestor, mas em algum momento ele se dizia arrependido, porque até ele, para algumas decisões que ele queria tomar, tinha que passar pela essa votação e muitas coisas foram barradas, tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui. O meu nome é Vargas Joaquim, já agradecendo pelas inscrições que vocês têm feito aí no meu canal, agradecer pelos likes, e fica na paz, fica com Deus e até breve. Tchau.